Seja bem-vindo ao Macabrocast. Fala, galera macabra! Espero que vocês estejam bem. Aqui novamente Peterson Azevedo para mais um episódio de hoje. Sejam bem-vindos ao Macabrocast. Hoje nós vamos falar sobre desmistificando filmes de terror onde as histórias reais são 1000 vezes piores, te dão mais medo. Na verdade, o filme tinha que ser feito igualzinho a história real. Vocês vão conhecer uma por uma. E quem tá aqui para apresentar com a gente hoje? Ele, o cérebro por trás do Macabrocast, o gênio da manipulação da imagem, o cara que faz eu feio pra cacete parecer bonito. Anderson, dá um oi pra galera! Fala, galera macabra. Hoje a gente vai fazer aí mais um programa bem sinistro. Reiterando o que o Peterson falou, as histórias reais são sinistras. Mais sinistras que dos próprios filmes. Isso aí. E a outra apresentadora, carro-chefe da gente, ela que é a mais bela no meio da gente, ela que é a princesa no meio dos ogros, a ogra no meio dos príncipes. Josi, dá um oi pra galera, Josi. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio inédito para vocês e trouxemos umas histórias por trás dos filmes que talvez vocês não conheçam. Então, vamos lá. E também, hoje nós temos um convidado especial. Ele, um rapaz, ele é um autor bem doentio, o cara gosta de falar sobre coisas bizarras, ele gosta de falar sobre massacre, ele gosta de falar só coisas macabras. Ele tá aqui novamente com a gente. Léo, dá um oi pra galera, Léo. Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo, como o Peterson já falou, já vim aqui outra vez, né? Voltei, falei que ia voltar, voltei mesmo. E o Peterson já sujou minha ficha toda, né, Peterson? Falando que eu gosto de falar sobre massacres, mas tudo bem. Hoje eu fui convidado aqui para poder falar com o pessoal sobre os filmes, sobre os casos reais e espero que seja bem legal aqui, espero que vocês gostem também. E é isso aí. Isso aí, galera. E desde já também, nós não podemos esquecer, o Macabrocast agora, nós temos um apoiador, que é a Dark Books, a nova casa dos escritores brasileiros. E a Dark Books, todo mês com um novo edital, todo mês com uma antologia diferente. E, se vocês não sabem, tanto o Léo quanto a Josi são responsáveis pela antologia 1987, que está com o edital lá na Dark Books, contos de terror inspirados nos anos 80. E, cara, mandem seus contos para a Dark Books, venham conhecer a Dark Books, é a nova casa do escritor brasileiro. Depois eles vão falar um pouquinho sobre esse conto, vão falar um pouquinho sobre a Dark Books, sobre essa antologia. E também não podemos esquecer que eles estão apoiando a gente, nós vamos fazer mais sorteios. Teve um sorteio dia 12, no Dia dos Namorados, do livro Caídos. Vamos ter vários e vários sorteios, vamos ter muitas e muitas novidades. E em final de julho tem a minha novidade, Mas Amei Vocês, aguardem. E desde já vamos começar pedindo, por favor, parceiro, dá teu likezinho maroto, entendeu? Faz um comentário maneiro. A gente está precisando desse feedback. A gente está fazendo isso com o maior carinho, o maior trabalho para vocês, entendeu? E não esquece, se você não gostar, se você achar o Anderson parecido com o Boto, o Léo, um rapaz muito franzino, você não gostou de mim, parceiro, tá com raiva, passa para aquela pessoa que tu não gosta. Deixa ele sentir a mesma coisa que tu tá sentindo, valeu, parceiro? Quebra esse galho pra gente aqui. Brigadão. E vamos começar já falando do filme sinistro, falando do filme bizarro e sua história real. Quem vai começar é o Léo. Léo, qual é o filme que você trouxe pra gente? Bom, hoje eu escolhi o filme que eu gosto bastante desse filme até, que é O Exorcismo de Emily Rose. E, assim, é um filme que eu gosto até, só que ele me enganou bastante, né? Quando eu fui ver pela primeira vez. Não agora, mas no começo ele me enganou. Por conta do título, já começa no título, né? Esse filme de 2005, ele traz a história da Emily Rose, né? Como o título vem. E aí é uma menina que ela é muito religiosa, uma menina muito estudiosa e tal. E em determinado momento ela diz que ela ali começa a dizer que ela está sendo perseguida por alguma coisa estranha, por alguma coisa sobrenatural. E aí as pessoas ao redor dela começam a ficar preocupadas e tal. E aí, em determinado momento, ela vai procurar a ajuda de um padre, né? Padre Richard Moore. E aí esse padre vai tentar ajudar essa menina, né?
que aí supostamente está sendo atormentada por alguns demônios. Então, supostamente alguns demônios estão aí no corpo dela. Aí o padre faz o exorcismo como ele acha que tem que ser feito, só que tem um problema, né? Os exorcismos, né, acontecem de forma, não sei, de uma forma errada, ou enfim. E aí, em determinado momento, a Emily acaba morrendo, né, por conta aí desses exorcismos e de outras coisas que acontecem aqui, não vou dar muito spoiler, não. Mas o filme é um filme legal, o diretor é o Scott Derrickson, tá? Derrickson. E ele traz pra gente essa história que foi baseada numa história real. É bastante diferente assim em alguns aspectos, mas em outros é bem parecido até a história. É um filme legalzinho, um filme que dá pra se divertir, mas também não é um filme grandioso nem nada. Eu falei do título no começo, né, que ele é o Exorcismo de Emily Rose, e aí a gente percebe que esse filme ele tenta fazer a mesma coisa que o Exorcista fez, só que ele não consegue fazer, né? Então, ele segue outro caminho, que é exatamente o caminho da investigação e tudo mais. Então, no filme, a gente vai acompanhar, de fato, ali a advogada do padre, né? A Erin, e aí ela tá tentando defender o padre do assassinato, né? Ou melhor, do homicídio, né, que aconteceu. Então, a morte da menina. E aí o filme vai ser isso, lá no tribunal e tal. Então, vai ter o acusador, que vai estar falando contra o padre, ela vai estar tentando provar, e ao longo da história a gente vai vendo alguns flashbacks, algumas coisas que aconteceram pra gente poder entender a história. Um ponto muito legal desse filme, eu acho que é assim, a coisa que salva o filme é basicamente isso, que é ali o tribunal e tal, todas as discussões e tudo mais, que a gente acompanha mesmo, e ali você consegue formar uma opinião, se foi o padre que agiu de forma errada, ou se foi realmente, se eram realmente demônios, ou se não eram, enfim. A gente vai tendo essa percepção. Na história real, né, que aconteceu em 1975, lá na Alemanha, a gente vai conhecer uma menina chamada Anneliese Mitchell. E aí a gente já percebe essa semelhança entre o nome, né? Emily Rose e Anneliese. E a Anneliese, ela começou a ter alguns ataques meio estranhos e tal. Ela é de uma família bem conservadora, bem religiosa mesmo. Então, eles começam ali a procurar um médico e tal. Naquela época, a medicina ainda não era tão desenvolvida quanto é hoje, mas eles acabaram diagnosticando ela com epilepsia. E aí, depois de ser diagnosticada com epilepsia, ela começa o tratamento, tudo mais, toma alguns remédios, só que tem um problema. Com o passar do tempo, a coisa vai ficando pior e ela começa a afirmar que ela está sendo perseguida por alguns demônios, por alguma coisa ruim, inclusive que ela consegue ver algumas coisas ruins e tudo mais, e a família dela, como era muito religiosa, fica meio assim e tudo mais, e decide procurar um padre. De começo, o padre não aceita, de começo, porque ainda naquela época já era assim, não era tão fácil conseguir um exorcismo da igreja, né? Só que ele acaba cedendo, acaba conseguindo a permissão do Vaticano e tudo mais. Então eles conseguem que o exorcismo seja feito. E aí, ao invés de eles continuarem dando os remédios para ela, não, eles param os remédios e só fazem um tratamento espiritual nela, né? E aí, várias sessões de exorcismo, muitas sessões. Durante essas sessões aí, o pessoal vai percebendo que a Anneliese está bem fora de si. Ela fala algumas línguas que ela não teria como conhecer. Ela também tem uma força muito maior do que ela podia ter, porque ela era uma menina bem magrinha e tudo mais, então ela conseguia ter uma força muito forte, muito grande, né? Uma força muito grande, ela ficou muito forte de repente, mas conseguia, assim, segurar os homens da casa, né? Tentavam ali segurar ela durante o exorcismo e tudo mais. Não comia, não bebia, tinha aversão a símbolos religiosos muito grande. E aí o negócio começou a ficar mais intenso ainda. No total foram feitas 67 sessões de exorcismo, e no final dessas sessões, depois de muita coisa louca, a Anneliese acabou dormindo no último dia e morreu dormindo, no dia 1º de julho do ano de 1976. Então não durou tanto tempo, mas esses mais ou menos aí 2 anos, ela ficou definhando muito na casa. Então ela comia nada, não comia, não bebia. Os exorcismos eram muito grandes, as sessões eram enormes. E ali, né, segundo a perspectiva dela, né, que também era muito religiosa, era um demônio que estava fazendo aquilo com ela, mas pela perspectiva posterior dos médicos, aquilo ali foi, na verdade, uma negligência dos padres, né, que estavam ali tratando ela com o lado espiritual e não com o lado médico. Então pararam de dar um remédio para ela, por exemplo. E aí, depois de anos, isso foi levantado, inclusive. E aí o filme, né, de 2005, ele traz isso, essa parte, que
será que ela estava possuída mesmo ou será que não? E aí fica nessa coisa e tudo mais. É bem legal. Os padres na vida real, eles chegaram a ser presos. Chegaram a ser presos. Foram presos? Essa parte da história não... Foram, eles chegaram a ser presos. Não chegaram àquele homicídio, o homicídio sem intenção de matar. Mas teve um... Mas eles ficaram presos mesmo? Eles ficaram mesmo presos ou foram e saíram? Né? Eu não sei. Não, teve um que pegou 5 anos de cadeia, o outro pegou... mas chegaram a ser presos. Chegaram a ser presos, sim. A outra coisa, galera, tem gravação real do exorcismo. Só um pouquinho, para vocês terem noção de como que foi. Ja, aber die wenigste Beten. Ja. Kirche oder ja. Ja, gegen uns. Rosenkranz eine gewaltige Macht, die Ja! alle Dämonen. Aber das glaubt nicht. Die halbe ist ja nur volles Weiberzeug. Wer ist da schuld daran? Ja. Ihr. Ja. Was kostbar ist der Rosenkranz? Kostbar. Rosenkranzmonat. Der Ausklinge bestellen nachnimmt, dem ist das Geld zu schade für. Dann kostet er was. Bei dem schon. Ja. Gut Zeit oder auch Geld für. Ach so, die Arbeit. Ja, die Arbeit geht natürlich vor. Aha. Die Drecksau, die Bäden. Ja, genau. Das kann ihnen aber ihr Glück sein. Aber das Ding, das gäbe Sachen in die Drecksau, sie ist am Ihnen eingepflanzt. Du meinst, die Halle wird dann wieder Norman. Ja, ja. Wollt ihr das nicht haben? Oder wird die Hände gut? Das haben wir sehr gerne. Sehr gerne. Sehr sogar. Ja. Ja. Ouviram? Isso aí. Anderson, você já conhecia a história, e aí, o que você tem a dizer sobre o exorcismo de Emily Rose? Cara, essa história eu já conhecia, adoro esse filme. Esse Scott Derrickson, para quem não se recorda, é o diretor do Doutor Estranho, tá? Da Marvel. Vê que o cara deu um up na carreira dele, ele tem uns filmes bem legais, assim. Focando no filme agora, eu acho esse filme muito bom porque ele bota em questão ali se é exorcismo ou se é um problema psicológico, né? Se são alucinações dela ou se é real. Então eu achei muito bom por causa disso, porque fica todo aquele embate, apesar de ser um filme jurídico, né? Ele não é um filme só de exorcismo, apesar do título, né? Ele é um filme de um julgamento. Ele está mostrando ali um julgamento e durante as ações ali dos advogados e dos defensores ali, aí vai contando, narrando toda a história. E já o caso real, você vê que ele não foge muito, né, a premissa do filme, né, inicial.
Só que, é como o Léo falou, eu acho que de repente se o filme fosse focado nas ações e não só no julgamento, no ocorrido, a gente tivesse ali vivenciando todo aquele exorcismo, acho que teria um impacto maior, até como a própria história tem, que a história original é bem sinistra. Inclusive, a Emily, ela aparece na nossa abertura, não sei se vocês já repararam. Nas fotos que aparecem na nossa abertura, aparece uma fotinha dela lá. Botei em homenagem a ela ali, que é um caso bem sinistro, assim. É bem impressionante essa história. E ela, cara, ela morreu de fome. Ela morreu de fome e coisa, de inanição. Uma coisa que eu tenho para comentar em relação ao filme, cara, todo mundo sabe que minha esposa é apaixonada por filme de terror, né? Ela que fez eu ficar viciado em filme de terror. Esse é o único filme de terror que ela não gosta de ver. Acho que ela viu no máximo 1, 2 vezes. Ela não gosta de ver. Por quê? Aconteceu umas coisas com ela sempre às 3 horas da manhã. E ele foca muito às 3 horas da manhã nesse filme. Não sei se vocês lembram disso. Então, minha esposa... Porra, é o único filme que eu sei que ela realmente teve medo e ela não gosta de ver até hoje. É o Emily Rose, por causa dessa parada das 3 horas da manhã. Isso eu sempre lembro. E, Josi, você conheceu o caso real? O filme eu sei que você viu. O que você tem para acrescentar no Emily Rose? Sobre o caso, eu já conhecia. Eu acho esse caso bastante conhecido. Dificilmente vai haver alguém que nunca ouviu falar ou mesmo já viu imagem da Emily da vida real, né? Porque eu sempre vejo, assim, em sites de filme de terror, páginas, sempre tem a foto dela, inclusive na abertura aqui. Eu ia mencionar, mas já que Anderson falou. E sobre o filme, eu lembro que na época que eu comprei ele, eu não assisti até o final, porque eu também fui trollada pelo título. Eu disse lá, o Exorcismo de Emily Rose. Eu esperava uma parada tipo Exorcista, né? Aí começa esse negócio no tribunal, aí eu com raiva, que eu fazia assim, né? Aí eu troquei esse filme, eu não assisti até o fim. Eu vim assistir ele depois, um bocadinho depois, enfim. Tá, eu vou ver o restante. Foi na Netflix, e eu gostei muito. E ele é bem sinistro mesmo, velho. Eu só tinha visto o trabalho com aquela atriz, que eu não me recordo o nome dela, em As Branquelas. Aí era um trabalho bem leve, né? Quando eu vi ela atuando, eu fui, opa! Aí ela atua muito bem. E aquele filme, ele é barra pesada. Se você for assistir, eu vou assistir todo, né? Porque eu não assisti todo de primeiro, eu fui assistir depois. Mas ele é bom. E o caso real também, ele é bem sinistro. Bem mesmo. Eu gosto bastante dos dois. Agora o filme também, ele deixa você perturbadinho. E eu entendo porque tua mulher tem medo, Pedro. É sinistro. Esse aí, essa parada das 3 horas da manhã pegou ela, porra, de jeito, cara. É bem macabro. Galera, o filme que eu vou trazer pra vocês é um filme que eu acho muito, muito bom. É um filme bem macabro, mas ele, não sei porque ele não é tão falado. Ele não é tão conhecido assim. Se chama Invocando Espíritos. A história do filme é sobre a família Campbell, onde o filho mais velho, conhecido como Matt, ele tem um câncer raro. Então a família toda se muda para Connecticut para fazer um tratamento, para ficar mais perto do hospital. E nessa casa, o garoto começa a mudar a personalidade dele e ele começa a ser influenciado por espíritos. Ele fala que começa a ver espíritos e aí começa o filme. E o que acontece? Eles descobrem que nessa casa ela foi utilizada por um antigo necrotério. E o pessoal que trabalhava nela, eles faziam pesquisas espirituais, mas não pesquisas espirituais de apenas contar. Eles tentavam dominar os espíritos. Então o filme vai desenrolando sobre essa família, o que essa família passa, o que o garoto passa, ele é possuído, a criatura é bizarra pra caramba. É um filme muito maneiro, um filme muito legal. Eu gostei bastante desse filme. E o que eu venho a trazer para vocês? A história real, ela é bem diferente. Por quê? Primeira coisa, quem foi lá para ver esse caso, pesquisar esse caso, é o casal Warren, entendeu? Eles que foram nessa casa, eles foram lá, viram, realmente tinha uma coisa sobrenatural acontecendo. E para você ver, o negócio foi tão sinistro que tem um documentário feito também no ano de 2009, entendeu? E na história real,
O ano foi de 1980. A família se mudou para essa casa e eles queriam morar mais perto por causa do negócio do câncer. É a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. E o que acontece? A mãe, ela descreve, e isso não tem no filme, isso já é na real, ela descreve que a casa era atormentada por 2 demônios. Um era magro, alto, careca, e um outro, ele tinha cabelos pretos, olhos azuis, terno risca de jeans, óculos, e viviam com um sorriso tão grande que chegava quase nos óculos. Ele vivia com a mão para cima e para baixo, fazendo sinais assim com a mão para cima e para baixo, e atormentava. Cara, ela chegou ao ponto da Lorraine falar que o que é mostrado no filme não chega nem perto do que aconteceu na vida real. Pô, tem uma parte que ela fala que eles ouviram um barulho na casa. O Ed chegou para ver. Quando ele entra no quarto, tinha 2 mulheres nuas dançando em círculo. Aí quando eles tomaram aquele susto, quando eles chegam perto, as mulheres somem. E o que acontece? Os funcionários, eles realmente faziam necrofilia nesse local e tentavam fazer alguma coisa de magia com o mundo espiritual, sabe? E ela foi estudada, foi feito várias coisas, a casa só foi ficar livre dos espíritos em 88, ou seja, foi 8 anos praticamente disso, e a casa só foi ficar livre em 88 quando teve que ser feito um exorcismo na casa, para vocês terem noção de quão brabo foi aquilo ali. Para vocês verem assim, o verdadeiro sobrenome dessa família, Schneider. O filho mais velho, o real, o nome dele era Philip. Ele tinha um câncer raro, conhecido como linfoma de Hodgkin. Hodgkin. Ele sobreviveu a isso, na vida real ele sobreviveu a isso. Ele casou, teve 4 filhos, só que o câncer voltou e ele faleceu em 2012. E essa casa é um dos casos mais bravos que os Warrens chegaram a estudar, entendeu? Agora eu pergunto para você, Léo, você já viu esse filme? Você já conhecia esse caso? Eu conheci o filme, não lembro se eu assisti, juro. Não lembro se eu já assisti esse filme. Eu acho que eu já assisti porque eu conheço a história. Mas eu conhecia já também o caso real deles. Porque eu gosto bastante dos Warren, então já conheci esse caso, já conhecia. É bem legal esse caso, bem sinistro mesmo. É um caso bem sinistro, bem sinistro. As descrições que acontecem lá na casa deles, o negócio é louco mesmo. Eu acho que foi um dos casos mais pesados que eu já vi, foi esse aí. Pelo menos do lado sobrenatural, foi esse aí. Cara, o filme, tipo assim, ele não é um filme pesado não. Mas é um filme bom. Pô, mas a Lorraine falou que o filme não chega nem a ponta do iceberg do que ela passou na casa. Ela falou que é muita bizarrice mesmo. E Anderson, você conhecia esse caso? Sim, quando você começou, eu falei até em off com você, né, que eu não tinha visto o filme, mas quando você começou a contar a história, eu lembrei, eu assisti esse filme sim. Esse filme é bem sinistro, cara, bem sinistro. Tem até a mãe dele, até aquela atriz, a Virginia Madsen, uma loura, que fez o Candyman. Tem o padre lá, o Elias Costello. Depois eu fui lembrando todo mundo, quando você falou. E realmente, eles substituíram os Warren pelo padre, né? Que faz toda a investigação ali, que fica ajudando a família e tal. Agora, eu não sabia que... É porque, assim, a gente... Depois de um tempo que você tá vendo os filmes aí, esse baseado em fatos meio que virou um clichê dentro do cinema, né? Tem muita coisa aí que você vê aí baseado em fato que até para engolir a história é ruim, entendeu? Mas eu falei assim, não me importei por ele ser baseado em fatos, né, vamos assim dizer, e não foi correr atrás da história se realmente ele era ou não baseado em fatos. Mas quando você começou a contar essa história dos Warren, eu falei assim, caraca, então a parada foi realmente sinistra, assim. Apesar do filme não ter mostrado, como você acabou explicando, todo o que aconteceu, né? Mas o filme eu realmente vi. Agora a história, fiquei surpreso. Vou correr atrás aí, inclusive desse documentário que você citou,
Que aí eu vou querer assistir também. Agora, estranho é que não mostrou os Warren. Eu acho que eles não devem ter permitido ainda, porque esse filme é antes do Invocaverso. É antes do Invocação do Mal, entendeu? E isso é uma coisa. E uma coisa que vocês não sabem, que esse filme teve a continuação. E a continuação também é um caso macabríssimo que aconteceu também. Porra, a continuação, eu ainda acho que ele é até um pouquinho melhor do que esse, em matéria de terror, que é de uma garotinha que eles foram morar numa casa e essa casa era utilizada para passagem de escravos, onde os escravos se escondiam, entendeu? Só que tinha um cara lá que o cara era ruim pra caramba e ele fazia várias coisas com o escravo e ele ficou perseguindo essa família nessa casa. Cara, o Invocação 2, Evocando Espírito 2 também é muito bom, foi muito bom. E é engraçado que é um filme que não é tão conhecido, ele passou à margem. Eu não sei porquê, mas é um filme legalzinho sim. Josi, conhece o filme, conhece a história, o que você tem para nos acrescentar? Eu conheci a história, não a real, mas a do filme já, porque eu já assisti o filme, só vi uma vez, mas eu não tenho memória ativa sobre ele. Eu acho que eu vi na época de lançamento, eu não sei, faz muito tempo. Essa história, a real, eu não conhecia. Achei bem sinistra. E muito mais pesada do que o filme, né? Porque, assim, as adaptações, elas dão uma maquiada lá na história real, né? Porque se tudo realmente fosse ao pé da letra, o negócio ia ser pesado. E a gente também vê que não só de Invocação do Mal se vive os Warriors, né? Então, esse daí é um ótimo filme. Então, o que acontece? A tendência dos filmes é aumentar. Só que, nesse caso, foi diferente. Porque apesar de ter o medo, apesar de ter a parada toda, porra, se bota essas cenas que a Lorraine falou das mulheres nuas, da porra dos demônios, que não são dois demônios no filme, é um só. É o cara que costura os olhos, a parada. Então seria muito mais macabro. Mas é que ainda não estava nessa pegada o terror estava voltando. Acho que foi por isso que eles fizeram uma pegada tão levezinha, sabe, nesse filme. Mas é um filme legalzinho. E agora, quem vai trazer o filme pra gente é a Josi. Josi, qual o filme que você vai trazer pra gente? Vamos começar com o filme que eu assisti ele na escola, Ver o Nível da Criança, que foi, né, O Albergue. Então, eu gosto bastante desse filme, já vi várias vezes, mas eu também descobri uns tempos desses pra cá, uns anos desses, que ele era baseado em fatos reais. E tipo assim, antes de começar, eu já queria dizer que eu vi mais ou menos um filme com mais ou menos esse enredo, que é um filme turistas, que eu comprei ele aleatório assim na feira que eu vi, aí eu comprei. Que é uns americanos, eu acho, que viajam pro Brasil. Chega aqui e tem tráfico de órgãos. Linda imagem do Brasil pra fora, né? Não sei se você já viu esse filme, mas mais ou menos a leva de O Albergue. Eu vou começar logo com a história original. Um dia, um cidadão chamado Eli Roth, que é o diretor de O Albergue, ele estava passando suas férias na Tailândia quando achou um site que você pagava para torturar pessoas. Aí isso aí a gente já vê que não é coisa do bem, né? Aí esse site você pagava para torturar pessoas, quem tinha esse desejo assim. E também era para arrecadar fundos para famílias pobres que estavam se aprofundando em dívidas e tal. Eu dizia, senhora, esse menino aí leva para tu matar, mas tu paga minhas dívidas para não ficar no prejuízo? Aí era mais ou menos assim que funcionava esse esquema. Aí o Eli Roth, ele queria fazer assim, ele queria fazer em formato documentário. Mas aí ele foi pesquisando nos sites e tal, e ele viu que a parada tá ficando um pouco sinistra, porque no site estava pedindo as informações pessoais dele, tipo cartão de crédito, essas coisas assim. Ele falou, opa, vou parar por aqui, senão vai dar merda. Aí, eis que ele conversou com Tarantino, meu querido diretor preferido da vida. Ele disse assim, bora produzir. Quer dizer, vamos fazer esse filme? O filme é produzido por Tarantino, né? Vamos fazer? Eu vou dirigir. Aí eis que nasce O Albergue. Então a história é a seguinte. São dois amigos que estão passeando pelo mundo, que eles logo vão entrar na faculdade, se eu não me engano, ou terminar a faculdade, é uma coisa aí. Aí eles estão passeando e eles conhecem um tal de Oli no meio do caminho. E eles estão na Amsterdã lá curtindo, com tudo que tem direito, né? Com mulher, com drogas e tudo mais. Então, gente, a nudez desse filme é
É aqui, ó. Não presta você assistir com ninguém perto, não. Eu vou logo dizendo. Então, aí os caras vão lá, né? E se um certo dia eles estão na gandaia, aí eles chegam no albergue. O albergue, para quem não sabe, é tipo um hotel. Eles chegam lá e no Amsterdã tem alguns albergues que eles têm toque de recolher. Então os caras chegam lá e já tá tudo fechado, tá todo mundo dormindo. Aí tem um cidadão do outro lado da casa ali, opa, vem aqui. Aí ele vai lá, né? Chega lá, conversa com o cara do nada fez, essas mulheres aqui foi que eu peguei, não sei o quê. Onde tem essas mulheres? Os caras já estavam doidinhos. Ele disse, essas mulheres eu encontrei na Bratislava, que fica na Eslováquia. Aí lá vai os bobão atrás das mulheres boas, lá na Eslováquia. Aí no outro dia ele pega o trem, vai direitinho pra lá. Aí chega no albergue, lá da Bratislava, e eles, na recepção, eles já deixam os documentos lá, já o que começa a ser meio estranho, né? Porque você ia deixar os documentos lá na recepção. Aí eles sobem pro quarto, tem umas mulheres lá e tal. Aí festa vai, festa vem. Eu adoro, gente, o modo que esse filme muda de tom. Porque no começo ele parece tipo um filme assim, tipo American Pie, uma coisa assim bem... É bem festeiro no começo. Do nada o filme parou, agora ficou sério. Aí os caras tá lá na festa, aí começa a desaparecer desaparece o óleo, mas os caras dizem, deve ter ido pra casa. E continua a festa. Aí depois desaparece um que é lezinho, que a gente pensa que ele vai ser o protagonista, mas ele tem aquela cena lá que corta os tendões do pé dele. Ele anda assim, corta os tendões dele. E sobra o Paxton, que é o protagonista, na verdade. E ele é levado para esse lugar, que na verdade existe, é um hospital psiquiátrico antigo. Aí lá eles ficavam, aquelas salas são as alas do hospital. E ele foi lá, foi torturado, mas ele consegue escapar. Tem umas cenas, gente, bem agoniantes mesmo nesse filme. Aquela cena lá, quem assistiu sabe do que eu tô falando, aquela cena lá do olho no maçarico, assim. Tem a chinesinha lá que ela fica com o olho assim pra fora. Aí o Paxton, ele tá fugindo, aí ele escuta os gritos da menina, ele volta pra salvar ela. Aí ele consegue escapar, vê que aquele cara que indicou o albergue pra eles no começo, na verdade, é um safado que atraía as pessoas pra esse albergue, que lá eles pagam pra matar as pessoas, né? Os ricaços mesmo, gente que não tem o que fazer com dinheiro. Tanta gente passando fome no mundo, o homem vai fazer o quê? Eu vou pagar pra matar outra pessoa. Aí os americanos que se lascavam, quem chegasse de viagem lá, que não entendia lá como é que funcionava o sistema, eles que ficavam lá de ratinho pra eles fazerem o que eles bem entenderem. Aí, pronto, passa esse tempo, aí eu não vou contar o final, embora que eu já tenha contado mais ou menos o filme todo. Esse filme, ele tem 2 continuações, então é uma trilogia, e eu gosto mais do primeiro e do segundo, porque no segundo ainda você tem um aprofundamento de como funciona aquele mercado negro, digamos assim, que é aquela história lá do que a pessoa paga pra matar a gente lá dentro desse lugar sinistro. E você já conhecia a história de Wahlberg? Sabia que existia isso? Vamos lá, quero saber a opinião de vocês. Léo, você já viu o filme, conhecia essa história? Ela me perguntou antes da gente começar a gravar, né? Se eu já tinha visto, eu falei assim, eu já assisti esse filme, mas eu não lembro dele. Eu falei assim, eu não lembro, porque minha memória é bem ruim. Eu falei assim, não lembro dele. Aí ela falou agora a cena do final, que é a cena da chinesinha que tem o olho, né, pra fora. Que é uma cena bem boa, aliás. E aí eu lembrei que eu assisti mesmo, realmente assisti. Eu sempre lembro do filme nessa cena. Eu acho que foi a cena que mais me marcou no filme, porque eu só lembro dele quando fala dessa cena, sempre. É um filme legal até. Já vi, né, pelo jeito eu já vi mesmo. As continuações nunca assisti, nem quero. Mas o primeiro eu já assisti já e gostei. Indico, aliás. É bem legal, tem bastante sangue, isso tem no falta. E a história real, você conhecia, você sabia que ele foi realmente baseado numa parada que acontece ou não? Não sabia. Isso aí eu não sabia, não. Foi legal, realmente. Conhecer a história foi legal, que eu não conhecia essa história. E Peterson, esse filme, ele deu bosta lá na Eslováquia, porque o governo de lá, ele causou uma treta lá com Eli Roth. Ele disse assim, meu irmão, você tá aqui difamando nosso país? O que você tá dizendo aqui? Que a gente mata a gente aqui? Aí o filme foi banido lá da Eslováquia. Foi o maior rolê. O filme só é bom assim, quando é banido, quando causa polêmica. Aí foi uma resenha aí. Mas o filme tá aí até hoje, eu acho um clássico.
Adoro, por sinal. Adoro Eli Roth, adoro Quentin Tarantino. Filme que eu amo de coração. E Anderson, você conhecia a história? Já viu o filme? A história que o Eli Roth ele se inspirou, não sabia que ele tinha passado por essa situação aí do site, para minha surpresa. Eu não conhecia. O filme conhecia, assim, que esse filme aí ele é bem conhecido no terror, porque, já falando uma curiosidade, ele gastou só 150 galões de sangue durante a filmagem. Ele é um dos filmes mais sanguinários que tem aí, tanto da carreira do Eli, quanto dos filmes de terror. Você tem uma ideia, o Cabana do Inferno, que também é dele, ele gastou 3 vezes mais sangue nesse filme do que ele gastou no Cabana do Inferno. Você vê que esse filme é tenso. E outra curiosidade também, que a gangue, os meninos de rua lá, né, que tem da Bubblegum, né, Bubblegum Gang, que é o nome daquela gangue que tem no filme, eles são meninos de rua de verdade, eles foram contratados por eles ali, eles não são atores, não. As curiosidades aí desse filme, mas a história verídica que ele tinha visto num site, isso pra mim é inédito. Eu não conhecia. Tu vê como é que surge a ideia, né, de uma história sinistra, né? E o Tarantino, nosso grande mestre, que eu admiro muito também, foi lá e ainda assinou embaixo, né? Engraçado, cara. Eu gosto do filme. Eu acho maneiro. Pra mim, a cena que mais me marcou não é nem a do olho da menina, é o tendão, aquela parte que o cara, um tendão do outro, porra, aquela cena é muito sinistra. Pra finalizar, Anderson vai trazer um filme que eu sou apaixonado, que eu amo de paixão, e a história do filme é muito foda. Porra, que história macabra. Anderson, qual é o filme que você traz pra gente? Eu vou falar de um filme aí bem conhecido aí da galera que curte aí o suspense, terror, que é A Órfã, de 2009, né? Dirigido pelo Jean Colette Serra, né? E a história desse filme, cara, conta a vida da Kate e do John, que ficam arrasados, né, depois de um aborto, né? Ela perde um filho, apesar de já ter 2 filhos, ela perde um terceiro filho, né, durante um aborto, que é até colocado no começo da história. E a menina mais novinha, ela é surda, né? Surda e muda, tal. Você vê que no filme eles se comunicam assim o tempo todo. E ela fica naquele dilema ali de tenta outro filho, não tenta, não sei o quê. Aí eles decidem adotar uma criança. E durante uma visita ao orfanato, os dois se encantam pela pequena Esther, né? Que é uma menina assim bem encantadora, extremamente simpática, com aquele vestidinho preto dela, todo certinho, parece até uma bonequinha ela. E eles vão e começam a conversar com ela fala que ela tem 9 anos de idade, tal, para pão dura, e começa aquela conversa toda. E rapidamente eles falam, pô, a gente simpatizou com ela, vamos adotá-la. E eles não estavam esperando o que viria pela frente, né? Que começa a acontecer coisas estranhas ali na família, e a Esther começa a mostrar um pouco de ciúme, né? Com relação a mãe adotiva e o pai adotivo, né? E ali começa toda uma intriga ali. A Kate se mostra que ela realmente que eu não vou dar muita explanação, né, do filme, que se alguém não viu, corra atrás, porque é um filmaço. E então, galera, esse filme, que o Anderson acabou de falar, é um filme muito sinistro mesmo. Ele vai voltar para contar a história real, vocês vão ter noção. Mas antes disso, deixar vocês com vontade um pouquinho. José, fala pra gente, 1987, a antologia que está aí. O que é isso? Beleza. Olha, eu vou entregar essa bola agora para Léo, porque toda vez quando eu faço parte do Macabrocast, então toda vez quem fala é eu. Então hoje ele tá participando, fala tudo. Então vamos lá. Já que ela deixou agora na minha mão, então deixa eu dizer que a gente estava organizando a antologia 1987 lá na Dark Books, né? A gente está organizando ela foi anunciada no mês passado, o edital saiu no mês passado, né? E aí veio do nosso gosto muito grande pelos anos 80, então a gente
queria colocar esse gosto em alguma coisa bem legal. A gente teve a ideia da antologia, passou para o dono da Dark, e aí depois de umas conversas e tudo mais, deu certo. E o edital tá aberto, tá aberto até julho. Então o pessoal que escreve aí, ou quer começar a escrever também, tem aí a chance de mandar os contos lá pra gente. Tem lá o e-mail, tudo certinho, e tudo que a gente pede e tudo mais. Bem simples o edital, não é nada demais. E vocês vão escrever histórias de terror com todos aí, qualquer segmento que ele tiver. Então, suspense, mistério, trash, slash, sobrenatural. O pessoal que gosta de ficção científica também, tá? Também pode entrar, ficção científica, horror cósmico. Então, o pessoal pode escrever de tudo, tem muita coisa para escrever. O único pedido, assim, dentro da história é que ela seja nos anos 80, mais especificamente lá no ano de 1987. Então é isso, pessoal. O pessoal que está aí escreve, que está querendo uma coisa nova, um projeto novo, legal. A gente está aí organizando, eu e a Josi, e só mandar o conto, logo mais a gente já vai estar anunciando selecionados aí. Isso aí, galera. Ó, não esquece de mandar seu ponto. Dark Books é a nova casa do autor brasileiro, entendeu? E agora o Anderson vai voltar com a história real. Eu fiz esse esquemazinho para vocês ficarem na atenção e agora te prepara que já lá vem paulada. Fala, Anderson. Vale ressaltar que esse filme, A Órfã, ele foi inspirado numa história real de uma mulher chamada Bárbara Skirilova. É um caso cruel que envolveu, né, na época, canibalismo, tortura e uma mulher que viveu sobre uma identidade falsa, que é a própria Bárbara. A Bárbara, para a gente dar uma situada, ela sofria de uma doença chamada hipopituitarismo. Isso mesmo, hipopituitarismo. É uma doença que faz com que um hormônio específico do corpo, que não é produzido, que é defeituoso, faz com que ela tenha uma aparência mais infantil. O corpo dela não desenvolve como do adulto normal. Ela não cresce no tempo de um adulto normal, mas o cognitivo dela, a inteligência, é de um adulto normal. Então, aparentemente, ela parece uma criança, só que com a mente de um adulto. Como a gente sabe lá no filme da Órfã, para quem já viu o filme, tem essa plot também durante a história ali. E, como eu falei, essa doença deixava ela com uma aparência muito mais jovem do que ela realmente era. Por isso, ela passou seus primeiros anos frequentando consultas médicas e tal, que era uma condição muito rara, e a sua saúde era muito frágil por causa disso. E conforme ela foi envelhecendo, ela começou a apresentar um comportamento cada vez mais agressivo. Ela envelhecia na cabeça, mas o físico não. Ela continuava com aquela aparência ali infantil, né? Então ela foi direcionada para um tratamento psiquiátrico para ver o que estava acontecendo e tal. E lá foi comprovado uma grave perturbação de identidade e um caráter violento dela, né? Entretanto, quando ela fez 18 anos, ela já estava cansada daquela vida ali de hospital, ela decidiu fugir. Isso se assemelha muito com a história, essa parte da vida dela se assemelha muito com o que a gente vê no filme, né? Na Órfã. E durante a época da faculdade, ela conheceu duas irmãs, uma chamada Caterina e outra Clara. E as duas mulheres eram extremamente religiosas, sabe? Acreditavam que estavam predestinadas a cumprir uma missão designada por Deus, sabe aquelas coisas todas? As coisas de filme, mas não, é vida real. Elas contavam uma história, e ela contava uma história que havia sofrido abuso por sua família. E a Bárbara, né? Contando essa história, ela conseguiu fazer com que elas tivessem empatia por ela. E aí elas decidiram adotar. Falaram assim, vamos levá-la para casa, vamos ajudar ela, tal, essa menina tão sofrida, tal. E aí, cara, como a gente viu no filme, o inferno começa na vida dessas duas amigas, entendeu? E essas duas amigas, elas tinham 2 filhos pequenos também, né? E lá nessa cidade, em Corinha, isso tudo se passa na República Tcheca, tá? Parecia um presente divino para aquelas irmãs, porque elas simpatizavam tanto com a Bárbara, tudo aquilo tudo. Só que logo, logo se tornou um pesadelo por volta de 2007. E as maiores vítimas nessa história toda foram
os filhos da menina, só eram as crianças. Rapidamente, após se mudar para a nova casa, essa Bárbara, ela começou a liberar seu lado mais sombrio. Em cima dos filhos da Catherine, né? Que era a pessoa que adotou ela. E para piorar, manipulou as duas irmãs a participarem de atos terríveis de tortura contra as crianças. Ela tinha um nível de persuasão tão grande que ela manipulou as próprias mães contra as crianças. Você tem noção disso? Ela conseguiu fazer com que a mãe fosse ruim com as crianças. E os meninos, no caso, né, eles viviam numa gaiola, cara, onde ficavam ali despidos o tempo todo. E as três mulheres, as três, né, juntas, né, elas deixavam eles passarem fome, praticavam atos cruéis com ela, davam choque nas crianças, queimavam com cigarro. Era uma parada extremamente bizarra. Faziam sessões de afogamento também com as crianças, uma coisa absurda, um episódio brutal. Elas mantinham, Anderson, as crianças numa jaula de metal. E nuas. Porão. As crianças comiam, cagava, tudo sujo, tudo lá. A situação chegou num nível tão brutal que uma delas, a Clara, ela cortou a perna de um dos garotos com a faca. Então, elas comeram carne humana na frente dos melhores. Elas tiraram um pedaço da criança. É extremamente surreal essa história. E ainda veio o ato do canibalismo. E buscando ainda mais ter mais controle sobre os garotos, a Bárbara teve a ideia de instalar uma câmera de vigilância onde ficava a gaiola, que você citou ali. Eles ficavam presos num cômodo, numa gaiola, que não tinha como eles saírem, e eles ficavam sob vigilância. Entendeu? E os vizinhos, eles pegaram, né? Também tinham instalado uma babá eletrônica, no caso, né? Para cuidar de um bebê novo, e pegou a frequência, né? A babá eletrônica é aquela... É um negócio, uma espécie de um radinho que tem uma tela com uma câmera e tem um microfone, né? Que você ouve e vê o que o bebê está fazendo. E a câmera do casal apresentou uma filmagem não do seu recém-nascido, e sim do cativeiro. Ele meio que entrou na mesma frequência da câmera. Aí os vizinhos, assustados em ver aquilo tudo, eles chamaram a polícia, né? Claro. As autoridades chegaram no local, entraram na residência, e viram todo aquele cenário macabro ali. Os meninos foram resgatados e tal, mas um deles veio morrer devido a todos os maus tratos que ele sofreu. Ele não resistiu, ele ficou muito fraco. E o outro foi enviado para morar com os avós, né, da Clara e da Caterina, que foram ali presas em flagrante ali naquela história, enquanto a Bárbara fingiu ser uma menina de 12 anos. Cara, ela era sinistra. Ela, como ela tinha essa aparência infantil, ela fingiu ser uma vítima. Entendeu? Ela falou assim, não, eu fui sequestrada por elas, tal, não sei o que, elas também me torturavam, tá? E conseguiu fugir. Aí as outras foram presas e ela meteu o pé, foi para outro lugar. Alguns anos depois, a Bárbara Skrilová foi encontrada pela polícia na Noruega. Olha onde ela estava, ela foi parar em outro país, cara. E vivia com um casal que a havia adotado também. Ela contou a mesma história, o casal foi lá, adotou ela, pensando que ela era, pasmem, um menino de 13 anos. Ela não só assumiu a identidade infantil, como ela cortou o cabelo e mudou o seu gênero. Então eles achavam que estavam adotando um menino, que chegou até a ser rebatizada com o nome de Adam. Eles deram o nome para ela de Adam. Aí a polícia foi lá, pegou ela foi extraditada de novo para a República Tcheca, onde teve lá todo o julgamento junto com as duas irmãs. E elas foram condenadas, né? A Caterina, que é uma dessas duas irmãs que adotaram ela lá no começo da história, ela foi sentenciada a 10 anos de prisão, a Clara 9 e a Bárbara por apenas 5 anos. Até no julgamento, eles achavam que ela era vítima da situação. Ela conseguiu inverter a história, que em vez dela induzir as irmãs, ela contou que as irmãs induziram ela. Muito doido, muito doido, muito doido. E apesar das mulheres alegarem que estavam sendo vítimas da Bárbara, foram vistas como as maiores culpadas do caso. Aí, em 2011, tal...
a Bárbara Skrilova, para dar o seu ato final e o grande plot twist nessa história verídica, ela recorreu na justiça e conseguiu a liberdade. E o que aconteceu? Seu paradeiro hoje é desconhecido. Ela não só conseguiu se safar, como não sabem onde ela está. Essa história, ela conseguiu ser melhor que o filme. Eu gosto muito do filme, mas essa história é surreal. Essa é a palavra. E o que vocês acham dessa história aí da Bárbara Skrilova? Fala, Léo, já viu o filme e conhecia a história real? Já tinha assistido o filme já. A história real também eu conhecia já também. Incrivelmente já conhecia essa história. Essa história é muito boa, aliás. E o filme é bom também, eu gosto bastante do filme. Tem a Vera Farmiga, tá? Então, pra mim já é um bom motivo pra assistir. E aquela atriz é muito, muito, muito boa. O filme é bom, muito bom, indico. Isso aí. E Josi, A Órfã, o que você tem para nos dizer sobre esse filme e essa história muito mais macabra que o próprio filme? Vamos lá. O filme eu já assisti, inclusive tem na minha coleção. Eu adoro esse filme. Eu acho que foi um dos primeiros filmes de terror da Vera. Se não me falha a memória, foi um dos primeiros que ela fez de terror, né? E a história... Bom, eu sabia por alto, mas não sabia tão a fundo assim. Eu tava escutando aqui, eu tava abismada. E eu não sabia que a bichinha era manipuladora, que só a peste, viu? Porque fazer a mãe se virar contra o filho, eu vou dizer, viu? Eu não sabia tanto. E você que tá vendo o vídeo aí, se tiver vontade de assistir uma criança, cuidado, viu? Que ela tá solta ainda até hoje, viu? Ninguém sabe se morreu, ninguém sabe que fim levou essa mulher. Ela pode estar por aí, então cuidado. E uma outra coisa interessante é que você vê que o filme, ele só pegou a premissa original ali da menina que engana, que não é criança e tudo, mas você vê que a história que ela fugiu lá do manicômio lá, onde ela era tratada, é igualzinha, é a mesma coisa. Que depois no final do filme você só descobre você descobre isso tudo, tal, do passado dela e tal. Mas é uma história bem impressionante, cara, bem impressionante. É mesmo, cara, é muito sinistro. É pra vocês verem, né? Como a vida real, às vezes, pode ser pior do que esses filmes. É uma coisa que antigamente, no início, eu falava muito, que às vezes a gente tem que conhecer o mal para reconhecer o mal. E essas mulheres, infelizmente, foram enganadas porque elas estavam de frente com o mal e não conseguiam enxergar. Era uma psicopata se fazendo de criança e extremamente persuasiva ao ponto de fazer a mãe comer a carne do próprio filho, cara. É uma coisa muito, muito, muito bizarra. É isso aí, galera. E esse aí, espero que seja o primeiro, que vocês gostem. Se vocês gostarem bastante, comentarem. Comenta de outros filmes que vocês querem ver, as histórias reais, baseadas em histórias reais, para a galera aqui do MacabroCast desmistificar, mostrar como é que é e quais são as diferenças. Espero realmente que vocês gostem desse programa de hoje. E eu vou começar me despedindo, falando, Léo, dá um oi pra galera aí e deixa seu recado final. Bom, pessoal, então foi isso, né? Foi muito legal gravar com vocês, foi muito legal vir aqui mais uma vez, né? Que eu já tinha vindo então vim aqui mais uma vez. E, de novo, lembrando, pessoal, da 1987, tá aberto o edital, não percam a oportunidade, que é uma oportunidade muito legal, ainda mais para o pessoal que ainda não escreve, que quer começar a escrever, ou que ainda não publicou o livro, é uma oportunidade bem legal. A gente quer aí histórias bem legais, que sejam nostálgicas e tal, estejam bem contadas, e aí, quem sabe você não pode entrar aí junto com o pessoal para essa antologia, né? Isso aí, galera, isso aí mesmo. E Anderson, dá um oi pra galera aí, se despede, deixa o seu recado final. Agradecer a participação do Léo. Gravamos a primeira vez, né? Na outra vez eu não estava presente, que o Léo participou. Apareça mais vezes aí pra gente trocar uma ideia. Tá? Seja bem-vindo aí ao MacabroCast e falar com a galera aí para não se esquecer de seguir a gente lá nas redes sociais. MacabroCast no Instagram, @MacabroCast, tem lá todas as nossas redes, do Léo, da Josi, do Peterson, a minha. Lá a gente solta umas resenhas, solta trailers, solta Reels agora, né? Estamos no Reels. E sorteios agora, estamos no Shorts, estamos ficando chique, só falta o TikTok agora. Aí... TikTok é isso. Aguardem futuro MacabroCast no TikTok com dancinha do Anderson e a Josi.
Não. Mas é isso aí. Brigadão por mais um programa. Foi muito bom, porque algumas histórias eu não conhecia, outras sim. E é isso aí. Abração aí a todos. Valeu, Josi. Dá seu recado final e se despede da galera. Então, pessoal, foi bom ter participado aqui de mais um vídeo especial para vocês. Fiquem atentos, tá? Porque, como o Peterson falou, a realidade consegue ser pior ainda do que a ficção. E esses casos que a gente contou aqui realmente foram reais. Então, cuidado com a internet, minha gente, por favor. E agradecer por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquecer de se inscrever no canal, deixar o like. Se vocês quiserem ter alguma sugestão, deixe nos comentários e segue a gente nas redes sociais. Então, galera, isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E antes de terminar, eu queria mandar um abraço também para um parceiro da gente que está voltando, vai voltar no futuro, Valmir, da Rádio Rock. Valmir, um abração, meu irmão. Tamo junto. Graças a Deus deu tudo certo com a sua esposa. A gente está aguardando aí você voltar com a rádio com tudo. Rock na veia, pauleira. Também dá um abraço para o pessoal da Dark Books, a nova casa do escritor brasileiro. Várias e várias antologias. É só vocês entrarem no site, mandar seus contos. E vamos realizar o sonho de ter um livro com um conto de vocês, galera. Não esqueçam. Estamos ainda numa pandemia. A pandemia está parecendo aquele filme História Sem Fim. Essa merda nunca acaba. Então, quando vocês forem sair na rua, botem a máscara, pelo amor de Deus. Entendeu? Não vai nessa, não. Bota a máscara, álcool em gel. É o único jeito que a gente tem de prevenir enquanto todo mundo ainda não tomou vacina. Vacina para todos. Espero que as coisas vão melhorar. Tem que melhorar, sabe? E vamos nos precaver. Ver pela nossa família, a galera que a gente ama. Quem tiver que trabalhar, máscara sempre, álcool em gel. E muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, galera. Até a próxima mesmo, galera. Muito obrigado por mais esse encontro. Fui.